Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. Dessa vez no nosso canal, ainda na mesma pegada dessa questão da fala do nosso presidente lá fora a respeito de Israel, uma palavra totalmente absurda contra a nação de Israel, a qual está repercutindo de maneira negativa no mundo ao nosso respeito. O senador Marcos Viana, dias depois do ocorrido, da investida do Hamas contra Israel, da invasão do Hamas contra Israel, onde eles cometeram aqueles assassinatos, e assassinatos grotescos, com requintes de crueldade. Ele e uma comitiva de parlamentares foram lá para saber como aconteceu, para ter conhecimento da realidade dos fatos que ali ocorreram. E ele traz coisas assim assombrosas, coisas assim espantosas que dói na alma. Acompanhe comigo. Eu fui a Israel na primeira quinzena de dezembro. E eu gostaria que os senhores senadores, todos que estão aqui, antes de qualquer pronunciamento, fossem até a região que eu visitei, juntamente com parlamentares brasileiros, para entenderem com clareza o que levou aos ataques em Gaza. Eu vi casas de famílias com brinquedos totalmente queimados por bombas. Eu vi sangue de pessoas que... Presta bem atenção. Ele viu casas de famílias que foram atacadas com bombas. Não eram soldados. Não foram soldados que foram atacados. Foram famílias com crianças dentro de casa. Com requinte de crueldade, eles jogaram bombas para exterminar. Isso para eles é honra. Eles fazem isso com prazer, com deleite. Eles fazem isso porque acreditam que fazendo dessa forma estão destruindo os inimigos de Deus. No caso do Deus que eles acreditam. Então o grupo Hamas, para exterminá-los, não precisa ser, ou melhor, não é necessário ser por força de retaliação como está sendo feito por Israel. Mas também tem que ser um combate frontal contra a ideologia. Provar por A mais B que a ideologia dessa galera é uma ideologia doida, maluca, diabólica. Eu ouvi alguns anos atrás que para você destruir realmente um homem, você tem que destruir a ideologia dele. Porque se a ideologia dele for plantada em outro coração, a pessoa morre, mas ela continua viva através da ideologia, da ideia, do pensamento plantado no coração de outras pessoas. Porque é a semente dessa ideologia plantada no coração dessas pessoas que dão os seus frutos. Queimadas vivas dentro de banheiros. Eu vi cenas de centenas de mulheres estupradas em nome de uma religião. Eu vi cenas de dezenas, talvez centenas de soldados com cabeças decapitadas. Eu vi cenas de pessoas jogando, terroristas, jogando bola com cabeça de judeus. Eu vi isso em Gaza. Percebe que eles são brutais. Eles não têm pena, eles não têm misericórdia. Porque na mente deles, eles estão prestando um serviço para o Deus deles, o qual vai recompensar com uma série de lorota, o qual vai recompensá-lo com uma sequência de coisas celestiais, de deleites celestiais, que não passam de fantasia, de histórias da carochinha. Mas eles acreditam nisso. Então, a ideia tem que ser combatida. A filosofia tem que ser combatida, tem que ser destruída. Quando vem falar aqui que o povo palestino todo sofre, é tão desonesto e tendente como o presidente da República. Porque o senhor tem na Cisjordânia 4 milhões de palestinos que vivem em paz na autoridade palestina, atravessam a fronteira todos os dias para tratamento médico, estudar nas universidades de Israel. 4 milhões que não querem saber de guerra. Em Dubai,
durante a COP, os sunitas com quem visitei e conversei, perguntaram o tempo todo por que o Brasil está tão defendendo esse grupo Hamas xiita, que nós não queremos ninguém deles aqui. No Egito, onde o presidente fez um discurso totalmente fora da realidade, o Egito abriu a fronteira para o... Percebeu, queridos? Fizeram uma pergunta para eles quando lá estiveram em Dubai. Por que o Brasil tem essa postura de defender esse grupo Hamas, visto que eles mesmos, que são daquela região, nem os querem pintado de ouro? Você não acha que tem alguma coisa muito errada nessa história? Eu chego a pensar que ninguém vai investir num grupo desse, ninguém vai desviar dinheiro para um grupo desse, sem que não leve alguma vantagem. Porque nem louco nos dias de hoje está rasgando dinheiro. Alguém está levando muita vantagem nessa história. Enquanto o povo se torna miserável, enquanto o povo não tem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um saneamento de qualidade, se investe em grupos que têm por sua natureza aniquilar a humanidade. Ou seja, quem não for a favor deles, preste bem atenção, é contra eles. Quem não concordar com eles vai colocar o pescoço na guilhotina. Então, alguém está levando vantagem. Ninguém vai pegar uma grana altíssima e vai distribuir à torta e à direita, sabendo que na sua casa, no seu país, nos seus conterrâneos, tem tanta gente passando dificuldade, tanto lugar precisando de saneamento, de bons médicos. Agora, para enviar esse dinheiro vai ter que ser tirado de algum lugar. Essa galera comete as mais vis da violência, que não é só destruir ou matar um ser humano, mas é a forma como esse ser humano é destruído, a forma como esse ser humano é aniquilado. Meu Deus. Os xiitas do Hamas, e o Egito sofreu uma série de atentados, um deles inclusive uma bomba na catedral copta cristã, onde 110 pessoas morreram. Depois, um atentado no balneário de Sharm el-Sheikh, patrocinado pelo Hamas. O que o Egito fez? O Egito fez uma fronteira, um muro enorme em Gaza, porque não são os palestinos de Gaza, chama-se Grupo Hamas. No dia que o Hamas for eliminado, os palestinos sim terão uma pátria e poderão ter um Estado. Vão a Israel para os senhores visitarem os que... O que deixa bem claro na fala dele é que o povo palestino ainda não é o que deveria ser por conta da exploração desse grupo, por conta dessa facção que provoca caos. Por onde ela passa, ela deixa destruição, ela promove o caos. Por isso que o nome dele é Hamas, violência. E as mais diversas violências são cometidas por eles. Quem está ao redor deles, que eles são obrigados a cederem aos caprichos, são obrigados a cederem às propostas dele. Não concordou, morre. Eles passam o cereal fininho, eles não têm pena. E isso faz com que a população sinta-se encurralada. E esse encurralar, eles impõem todo tipo de situações porque o povo teme. E o povo se sujeita porque não quer ter a sua casa invadida, nem as suas filhas estupradas, nem a sua mulher estuprada, nem o seu ente querido morto. O nosso país, na sua grande maioria, tem que atentar para essa realidade. É uma realidade que não se dá para esconder. Para os senhores entenderem o que está acontecendo lá em Gaza. E vão do outro lado da Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina existe, para que vocês entendam qual é a relação verdadeira que existe entre Israel e o povo palestino. E Israel hoje está fazendo aquilo que o mundo não quis fazer. Doações, milhões, bilhões de dólares usados para comprar arma da Coreia do Norte, da Rússia, para fazer túnel, e o Brasil quer aumentar a contribuição. O presidente Lula, ao meu ver, demonstrou falta de equilíbrio para comandar o país, que é um país que sempre propôs acordos de paz. Essa é a nossa realidade. É muito fácil para nós,
que não temos nenhum vizinho como tem o Hamas lá em Israel, poder fazer qualquer julgamento. Mas vão lá nos kibbutz, vão lá para os senhores verem como vivem 4 milhões de palestinos em paz, as cidades prósperas, as universidades, todas elas ensinando, as pessoas indo a Israel tratar, inclusive o principal... Gente, não é cegueira, não é falta de conhecimento, é desejo de promover a carnificina. É prazer de ver o ser humano se degradar. É o prazer de ver um país tão rico como o nosso Brasil, tão próspero, mas infelizmente tão mal administrado. Infelizmente, não generalizo, mas muita gente que está lá em cima só pensa no seu umbigo. E a população precisa acordar para essa realidade, porque estamos sendo conduzidos como gados para o matadouro. Em vez do Brasil apoiar Israel, em vez do Brasil patrocinar Israel, pega o dinheiro suado do nosso país e investe em um grupo terrorista amaldiçoado, fazendo com que a terra do nosso Brasil se transforme numa terra improdutiva, se transforme em um lugar de escassez. O Brasil é tão próspero, as suas terras são tão prósperas, são tão férteis, são tão abençoadas por Deus. Aí pega o produto desse trabalho, a labuta de tantos trabalhadores honestos, a vida, a vitalidade, a inteligência, a sabedoria, que faz com que o Brasil seja um grande país rico, com fortuna mal administrada. Aí esse camarada, com a sua corte, pega o Brasil, representado por esse dinheiro, e patrocina um grupo cujo lema é violência. Isso atrai muitas maldições para a nossa terra. Isso traz muita maldição para as sementes do nosso país. Isso atrapalha muito o desenvolvimento e o crescimento do nosso país, tanto material como espiritual. Por quê? Porque o Brasil está jogando contra o seu próprio time. O nosso capitão está jogando, fazendo gol contra. Está jogando totalmente contra e a favor do inimigo. Ele tira do nosso país e investe numa terra infrutífera. Ele pega a semente do suor do nosso Brasil e investe em um grupo infértil, destrutivo, que só sabe na sua consciência gerar morte. O Brasil aqui doando a sua vida para gerar riqueza ao nosso Brasil, e o nosso capitão pega essa vitalidade, essa força motriz, essa energia cósmica de cada cidadão brasileiro, em vez de investir em outra terra fértil, investe em um grupo totalmente contrário à moral e à ética, tanto espiritual, desvalorizando a vida. Eles falam tanto de amor. E agora eu entendi que é o amor próprio. É o amor ao seu grupo. Eles levam realmente a ferro e fogo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas os próximos que concordam com eles, os próximos que estão na mão no arado com eles, que participam da mesma jogatina, do mesmo time, do mesmo pensamento. Às vezes nem concorda plenamente, mas está ganhando alguma coisa, que se dane o restante. Que se dane o Brasil. Aí pega essa semente tão sofrida e planta numa terra que só vai gerar destruição. Brasil, a gente tem que acordar, não é possível. Mais carniceiro, líder do Hamas, que aí Yahya Sinwar, a família está tratando em Israel. Ele se tratou de um câncer em Israel. Então eu, que fui e vi, fico estarrecido do presidente da República comparar o Holocausto a uma guerra que, infelizmente, ela é necessária. Morreram 30 mil, senador Jacques Wagner. No meio desses... Eles chamam o primeiro-ministro de Israel
Netanyahu, gente, de genocida. Chama ele de ditador. Eu sei que Israel não é uma nação perfeita, que tem os seus erros, mas não deixou de ser uma nação tremendamente abençoada e abençoadora. E o nosso presidente ataca de maneira covarde a um país que até pouco tempo tinha relações maravilhosas conosco. E por conta disso, sem sombra de dúvida, nós somos ainda abençoados, mesmo que haja esse impasse, nós ainda continuamos sendo abençoados. Mas se o Brasil ceder essa proposta do nosso presidente, vai ficar ruim para a gente, em todas as áreas. Quantos são terroristas do Hamas? Sabe por quê? Porque eles não usam farda. Eles... Deixa eu voltar um Inclusive, o principal e mais carniceiro líder do Hamas, que é Yahya Sinwar, a família está tratando em Israel. Ele se tratou de um câncer em Israel. Então eu, que fui e vi, fico estarrecido do presidente da República comparar o Holocausto a uma guerra que, infelizmente, ela é necessária. Morreram 30 mil, senador Jacques Wagner. No meio desses, quantos são terroristas do Hamas? Sabe por quê? Porque eles não usam... Olha que interessante. Hoje, houve um pronunciamento de alguns soldados que defendem a teoria e a ideologia do nosso presidente e disse que havia 30 mil assassinatos. Gente, isso é muito sério. Assassinatos. Uma parte era mulheres que foram assassinadas por Israel. E se eu não me engano, 12 mil, ou mais um pouquinho, ou menos um pouquinho, de crianças foram assassinadas. Israel está sendo acusado de assassinato. Quando Israel vai atacar uma localidade, eles atacam essa localidade de forma cirúrgica para provocar o menor dano possível, mas alcançar e atingir o seu alvo. O Hamas sabe disso. Antes de Israel atacar, queridos, ele manda panfleto para avisar o dia e a hora para que os palestinos que estão naquela redondeza se afastem daquele local. O Hamas é tão covarde que não permite que os cidadãos ao seu redor saiam da sua localidade. Para quê? Para provocar a sensibilidade do mundo, para provocar uma histeria dizendo que Israel está atacando inocentes, quando na verdade eles é que cogitam isso tudo. Outro detalhe muito importante que o senador acabou de falar, eu vou deixar ele falar, eu só quero acrescentar um outro laudo. Eles anunciam uma quantidade de mortos que não existe, que na realidade não é aquela. Ou seja, vamos supor que Israel atacou um determinado lugar e, porventura, por conta dessa situação que eu já contei anteriormente, morreram 10 pessoas e 5 foram do Hamas. Mas todas as pessoas que morreram naquele dia, próximo daquela hora, de coração, de batida, de assassinato, ou sei lá, morreram até mesmo de susto, essas pessoas são colocadas no bojo, são colocadas na totalidade para falsificar os relatórios. Então, quando esses relatórios vêm, eles precisam ser examinados com o máximo de cuidado para que a informação seja legítima. Mas eles não se preocupam com isso, não. Eles querem mais mortes porque isso, entre aspas, dá respaldo para que eles façam o que eles estão fazendo. É necessária. Morreram 30 mil, senador Jacques Wagner. No meio desses, quantos são terroristas do Hamas? Sabe por quê? Porque eles não usam farda. Eles morrem como se fossem civis, são contados como se fossem civis. Os reféns de Israel foram mantidos nos hospitais. Pois é. Hospitais bancados por doações internacionais. Olha o absurdo disso. A invasão a Israel contou com ambulâncias, todas elas da ONU, patrocinadas por dinheiro das nações europeias. Isso ninguém quer comentar aqui. Pois é. Isso ninguém quer olhar na história. Israel tem seus erros? Pode ter, mas nós não podemos tirar deles o direito de defesa e o direito de existir.
O povo de Israel é um povo amigo do Brasil e ficou muito ruim para nós o que o nosso presidente da República fez. Perfeito. Foi perfeito, perfeito. Parabéns, senador Carlos Viana. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Eu não sei qual é a sua opinião, não sei de que lado você está. Mas para mim finalizar, eu quero deixar aqui um vídeo que eu vi esses dias sobre um experimento social, onde um rapaz ia entrar numa sala. E antes de entrar nessa sala, essa sala já estava com algumas pessoas lá dentro. E o combinado entre aquelas pessoas era o seguinte: eles iam apontar uma cor, e vamos supor, a cor era verde. Mas todas as pessoas que estavam ali na sala, quando lhe fosse perguntado que cor era aquela, eles iriam afirmar que era vermelho. E assim foi. O rapaz que não estava na sala adentra pela sala, senta-se na sua cadeira, e depois de um tempo da suposta professora trazer uma ideia, para poder enrolar um pouquinho o rapaz que tinha acabado de chegar, para ele não desconfiar de nada, ela coloca uma cor, e a cor era verde, e ela pergunta a um aluno A: que cor é essa? Aí o aluno A diz: vermelha. Era verde, mas ele diz que é vermelha. Aí o outro: e você, que cor é essa? Aí o outro: vermelha. E você que tem atrás? Vermelha. Ou seja, todos que já tinham sido combinados, ela perguntou, e todos responderam que o verde era vermelho. Ao rapaz que não sabia de nada, ela perguntou: e você, que cor é essa daqui? Ele olhou para o lado tão desconcertado, tão embaratinado, tão perdido, que mesmo sabendo que aquela cor era verde, mas por conta da afirmação de todos que estavam em sua volta, ele categoricamente disse que aquela cor verde era vermelho. Então ficou provado que as pessoas costumam ir pelas massas. As pessoas são conduzidas pela sua grande maioria, porque isso gera dúvida de quem a pessoa é. Gera dúvida na sua visão, na sua cosmovisão. As pessoas passam a duvidar do seu potencial, da sua capacidade, porque as pessoas em sua volta estão justamente dizendo uma coisa e só ele está dizendo o contrário. Então, para não contrariar a multidão, ele prefere, então, agradar a multidão e contrariar a si mesmo, mesmo que ele tenha certeza que aquela cor não é vermelha, é verde. É assim que está acontecendo. O mundo está passando por essas questões todas, justamente por conta dessa maneira resistente, persistente e repetitiva de falar a mesma coisa, que o errado é certo, que o certo é errado, que luz é trevas e trevas é luz. E isso, querido, vai ganhando proporções gigantescas e as pessoas vão se confundindo, as pessoas vão duvidando de si mesmo, duvidando da realidade, porque aquilo é repetido tantas vezes, que o que não é verdadeiro passa a ser verdadeiro. A mentira passa a ser verdade. Quando a luz deixa de ser luz para ser trevas, e as trevas passam a ser luz, e o errado passa a ser certo e vice-versa, meu irmão, se instaurou um caos. E quando se instaura o caos, a destruição é só uma questão de tempo. Então vamos acordar. Termino aqui o meu vídeo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Gostando ou não gostando, deixa o like ou dislike. Compartilhe e até a próxima. E não esqueça de deixar o seu comentário, tá ok?